Quem conhece o livro de Esther na Bíblia, não é um livro escrito por Esther, mas sobre Esther e sobre o povo de Israel no exílio, conhece o rei Assuero. O Assuero reinou, para se ter uma ideia, você olha no mapa assim, desde a Índia, que podemos chamar de subcontinente asiático ali, o subcontinente indiano, desde a Índia até a Etiópia, portanto, saindo do sul da Ásia, passando por parte do Oriente Médio, parte do Oriente Próximo e chegando ao chifre da África, né, até a Etiópia. Eram 127 províncias sob o reinado de Assuero. E ao relato de uma festa em que ele recebeu príncipes vários, né? Então iam lá representantes das províncias todas, os chefes de províncias, os sátrapas, os governadores, iam lá ver o rei, prestigiar o rei, conhecer as riquezas acumuladas pelo rei. Foram 180 dias para que isso ocorresse. E eu estava me lembrando de Assuero, recepcionando os sátrapas, recepcionando os vassalos, recepcionando os príncipes protegidos, os governadores, com essa cimeira da OTAN que acontece nos Estados Unidos. Ou seja, a cimeira ocorre no centro do poder da OTAN, nos Estados Unidos. E com Biden, o imperador, recepcionando seus sátrapas, seus governadores, seus príncipes. Só que é interessante notar em alguns momentos do livro de Esther, narrando a relação do rei com esses sátrapas e governadores, era uma relação muito mais digna do que aquela a que assistimos hoje na relação entre os Estados Unidos e os outros da OTAN. E não só os que estão oficialmente na OTAN. A OTAN foi fundada porque esta é uma cimeira de aniversário. Estão comemorando 75 anos da OTAN. Para se ter uma ideia, o Pacto de Varsóvia só aparece 6 anos depois, não é? Já desapareceu, o que deveria também levar, com o colapso da União Soviética, o fim daquilo que o Churchill chamava de cortina de ferro. E o fim do Pacto de Varsóvia, que reunia a Polônia, óbvio, né? Pacto de Varsóvia, Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, obviamente a União Soviética, né, que liderava tudo, e a Tchecoslováquia. A Iugoslávia não, a Iugoslávia era completamente independente, à parte. Mas sumiu o Pacto de Varsóvia, os regimes foram caindo nesses países todos, a União Soviética entrou em colapso, mas a OTAN não desapareceu, mesmo sem o objeto da sua existência, que era exatamente a União Soviética. A possibilidade de um enfrentamento militar com a União Soviética. Ela é anterior ao Pacto de Varsóvia, a OTAN, e nesses 75 anos nunca houve um momento como o atual, de inteira rendição aos Estados Unidos, a política militar externa dos Estados Unidos, a política diplomática dos Estados Unidos, a fábrica de guerras dos Estados Unidos. Nenhum país tem tanta capacidade de produzir guerras, de desencadear guerras,
como os Estados Unidos, muitas vezes sem que apareça na cena, mas está lá, por trás do roteiro, e obviamente já houve, nesses 75 anos, muita resistência na Europa. Já houve quem peitasse, quem enfrentasse. Já houve, inclusive, um de Gaulle que retirou a França das ações militares. Mantinha ali, nas conversas políticas, era membro da OTAN, mas não participava das ações militares da OTAN. E muitas vezes havia discordâncias em relação à posição dos Estados Unidos, da parte do Willy Brandt, na Alemanha. Isso acontecia com frequência. Acabou. O que há hoje na Cimeira de Washington, na festa dos 75 anos da OTAN, é vassalagem explícita e não restrita aos integrantes da OTAN. A OTAN nasceu com 12. E neste tempo foi acrescentando, durante estes 75 anos, acrescentou 30 países. Acrescentou 20 países. Agora está para acrescentar mais 4 países, porém, sem que oficialmente eles façam parte da OTAN. Mas eles farão parte da máquina de guerra da OTAN, servirão à máquina de guerra da OTAN, serão aliados e ao mesmo tempo protegidos, e não tem nada a ver com o Atlântico Norte, porque a OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas agora haverá Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália. 2 países da Ásia, 2 países da Oceania. A marca de fantasia será mantida, a referência ao Atlântico Norte, mas na prática, na vida real, a OTAN já está no Pacífico. Já tem parceiros no Pacífico. E não é aquela parceria como a da Colômbia, né? Que eles chamam de parceiros globais. E o atual governo colombiano nem tem interesse nessa parceria. A Argentina está reivindicando ser aceita, a Argentina do Milei, claro, né? O sonho do Milei é ver-se neste grupo, né? É participar de uma cimeira como esta, não é? É inclinar-se diante do imperador, é ser mencionado pelo imperador, é falar em inglês, é pagar em dólares. É o sonho do Javier Milei. E ele quer a Argentina, aliás, escancarou a Patagônia para o Comando Sul dos Estados Unidos, naquele encontro que ele teve com a general Laura Richardson. Escancarou a Patagônia e, portanto, uma faixa crucial de controle sobre Atlântico e Pacífico. Há ali uma importância militar óbvia, não é? Que os Estados Unidos não deixaram passar, até porque receavam que a China fizesse parcerias com a Argentina e passasse a ter algum controle naquela região. Mas não é esse tipo de aliança que a Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul fazem. Eles serão membros da OTAN, embora não oficialmente. Não haverá o compromisso estabelecido pelo Estatuto da OTAN de que se um deles é atacado, todos se sentem atacados e devem reagir. Não é o caso. Mas na prática, sim. Com medo da China, e no caso específico de Japão e Coreia do Sul, também da Coreia do Norte, esses países querem a proteção dos Estados Unidos. Austrália e Nova Zelândia, de olho na China.
E Japão e Coreia do Sul de olho na China e na Coreia do Norte. Então, de novo, Fumio Kishida, primeiro-ministro japonês, proporcionou um espetáculo lamentável de vassalagem. De novo, entoou loas aos Estados Unidos. Ele já havia feito isso faz poucos meses, esteve no Congresso dos Estados Unidos. Falou da liderança mundial dos Estados Unidos. Disse que sabia como é difícil carregar essa liderança e essa responsabilidade sobre os ombros. Então ele pateticamente pediu que os Estados Unidos não desistam dessa liderança. Como se houvesse alguma intenção da elite política, financeira, econômica e militar dos Estados Unidos de abrir mão de seu papel imperial. Pelo contrário, essa é a razão de toda a sua ação política e de toda a sua política externa e de toda a sua política militar. Mas lá estava Fumio Kishida, de novo, desta vez com Biden, falando do papel dos Estados Unidos, da proteção que esse poderio militar estende sobre os aliados. E, de novo, me vem à mente a velha geração japonesa ouvindo esse tipo de coisa. Como deve ser difícil ouvir esse tipo de coisa. Como deve ser difícil conviver com essa atitude pusilânime. Mas temos novidades no cenário internacional, não é? Eis que entra em cena Keir Starmer, o novo primeiro-ministro do Reino Unido. E naquelas simplificações que parecem incontornáveis e inevitáveis no noticiário do dia a dia, tanto a eleição na França quanto a eleição no Reino Unido provocaram ali algumas manchetes apressadas e avaliações apressadas e rótulos apressados. Na França chegaram a dizer que a revolução estava em andamento. Não tem nada de revolução, nem mesmo Mélenchon, que é quem está mais à esquerda nesse processo, obviamente, falando dos líderes conhecidos, com relevância política, nem ele é um revolucionário. E todos os outros, ele é um social-democrata à enésima potência. Não é? Ele quer que o sistema funcione, mas não a mudança da ordem econômica, no sentido da mudança das relações de produção. Então ele não é um revolucionário. Ele é um social-democrata radical. Quer o restabelecimento do estado de bem-estar social. Os outros todos são antirrevolucionários e boa parte deles é reacionária. Inclusive alguns que estão no bloco do Mélenchon. Há os reacionários que vêm lá do Partido Socialista. Que, Jospin, Hollande, lá atrás Mitterrand. Ou alguém vê nessas figuras algo de revolucionário. Ou alguém vê nessas figuras algo que não seja reacionário. Ou alguém se esquece que Mitterrand estava no poder quando mataram Thomas Sankara no Burkina Faso. No Burkina Faso. E o que fizeram no Mali, no Níger. Mitterrand, que me lembra muito alguém com um nome muito parecido, Millerand,
que não chegou a ser o chefão, mas foi ministro de governos burgueses na França e se dizia socialista, né? Então, o Partido Socialista Francês, tal qual o brasileiro, ele não é socialista. É uma marca de fantasia. E no Reino Unido está lá o trabalhismo, que nasceu ali do mesmo movimento que produziu o fabianismo, né? Mas que já foi pelo menos um partido reformista, foi o partido que estabeleceu um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo e que hoje está aos cacos. Está aos cacos, sem orçamento suficiente, com milhares de pessoas na fila de espera para cirurgias importantíssimas, inclusive para enfrentar tumores, tratamento de câncer. Ninguém está falando de consulta de rotina, não. Isso aí, então, são alguns milhões na fila. Estão destruindo o sistema de saúde do Reino Unido, destruindo o estado de bem-estar social no Reino Unido, assim como na Alemanha, na Itália, na Dinamarca, na Suécia. Estão destruindo. E aí, depois de 14 anos, que culminaram com um governo grotesco, né? Tal era a sua submissão aos Estados Unidos, o governo do Rishi Sunak, mas precedido, por exemplo, pelo Boris Johnson, que evitou um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia ainda em 2022. Agora chegou o Starmer. Tudo muda. O trabalhismo está de volta. E o sujeito vai para o seu primeiro encontro internacional de relevo, festa da OTAN, e se prostra vergonhosamente e anuncia sua fidelidade à política dos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia. Ou seja, Starmer está muito mais para Tony Blair do que para Corbyn. Corbyn foi derrubado numa ação que envolveu até o New York Times, hein? Um jornal dos Estados Unidos se envolveu na política britânica com reportagens mentirosas, porque Corbyn tentava restaurar. Não é um partido revolucionário, porque o Partido Trabalhista nunca foi revolucionário, mas um partido, de fato, social-democrata, com o objetivo de reconstruir o estado de bem-estar social. Foi derrubado no partido, e aí Starmer, que já teve posições parecidas com a do Corbyn, mudou. E ele corre para dizer, não se assustem, os trabalhistas estão de volta, mas plenamente de acordo com a política do Império. Plenamente de acordo com a política de guerra dos Estados Unidos. E aí, claro, a respeito de Israel e Gaza, aí você tem posições distintas e tal, porque isso não está no núcleo da preocupação dos Estados Unidos. Papelão de Fumio Kishida, estreia lamentável, triste de Starmer, triste. E de resto, a pseudo-defensora da soberania da Itália, Giorgia Meloni, que na verdade é fiel cumpridora das ordens dos Estados Unidos. Aliás, por isso houve um racha no movimento na Itália, né? Entre ela e o Salvini, porque ela se tornou uma obediente cumpridora de ordens de Joe Biden. Shows! Esse virou uma espécie de referência, né? Como
Como bajular Biden? Olhem para shows. Ali está um exemplo. Como inclinar-se perante o imperador? Como inclinar-se perante o império? Aprendam com shows. E aí, claro, você tem aqueles que tentam oferecer alguma resistência e manter ares de soberania. Não é? Então aparece lá o Erdogan, mas que nos assuntos-chave cedeu, inclusive na aceitação da Suécia na OTAN. Sim, a OTAN só cresce. Eram 12, são 32, mas na verdade 36. Podem contar, não oficialmente, porque nem estão no Atlântico, mas podem contar lá no Pacífico, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Podem contar 2 da Ásia, 2 da Oceania. E há outros, né? Informais. E em meio a tudo isso, Joe Biden tentando demonstrar que ainda rege a orquestra. Porque ele está sob um ataque, aliás, um ataque desleal. Eu repito, o governo de Joe Biden é um governo de acelerados. É um péssimo governo. Como foi o de Trump. Mas isso não dá a ninguém o direito de ataques à pessoa, principalmente atacando algo que é consequência de um problema de saúde. E um ataque desleal de New York Times, de CNN americana, de NBC, de atores de Hollywood, de bilionários que dão dinheiro para o Partido Democrata, estão fazendo uma campanha suja para remover Biden da disputa pela presidência. Campanha suja e desleal, porque essa gente toda se serviu de Joe Biden. E se serviu muito de Joe Biden. E agora, o Biden usa esse acontecimento, a festa da OTAN, o ar de imperador recebendo os sátrapas, os governadores, os príncipes, os protegidos, para mostrar que está no comando e que está pronto para ficar mais 4 anos no comando dos Estados Unidos. Ele não quer convencer o New York Times, ele quer convencer o eleitor. Mas antes ele tem de convencer o partido. Só que ele tem a legitimidade das primárias. Então não será tão simples puxar o tapete. E é nesse cenário que Biden tenta reger seus vassalos em Washington, meu caro Ronald Gimenez.